Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Hébia, eu sou terapeuta floral, eu sou aromaterapeuta, trabalho na Monas, trabalho na Escola Monas, já faz algum tempo, e estou sempre acompanhando vocês aqui em cursos, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as emoções das crianças. Tá bom? Para quem está no YouTube, eu acredito que vocês conseguem enviar perguntas pelo chat. Se a gente não te responder o chat hoje, a gente responde o chat no. A gente responde depois para vocês via e-mail ou via mensagem, tá bom? Então fiquem tranquilos que as perguntas vão ser respondidas. Vou compartilhar aqui a minha tela de apresentação com vocês. Bom, então, assim, essa semana a Escola Monas, a Monas, está fazendo um evento, né, para homenagear o Dr. Bach, a semana de aniversário do Dr. Bach. Setembro é o mês da primavera, a estação das flores. Além disso, nós temos também no dia 24, no dia do aniversário do Dr. Bach, nós comemoramos o dia do terapeuta floral. Então, todo esse evento, todas essas ações que a gente fez foi pensando em vocês, amigos, colegas terapeutas, e pensando em fazer uma homenagem ao Dr. Bach e a vocês ao mesmo tempo. Eu vou falar sobre os florais de Bach e as emoções das crianças. Então, assim, as crianças têm emoções, né? O primeiro ponto, né? Muita gente acredita que por serem tão novinhos, por serem tão pequenos, as crianças não têm emoções, né? As crianças sentem. E, sim, as crianças têm emoções e as crianças sentem, assim como nós. São seres humanos que sentem, que têm medo, que têm momentos de euforia, de alegria, e assim como todos nós. Né? Um dado importante e relevante aqui, que ilustra bem essa situação, segundo dados recentes da OMS, se eu não me engano, essa pesquisa é de 2020, a incidência de ansiedade em crianças no Brasil é um dado bem alarmante. Estima-se que entre 1 e 3% da população, entre 1 a 3% da população de crianças de 0 a 17 anos, elas têm ansiedade, sofrem de ansiedade. Você falando assim, 1 a 3%, você fala, não é nada, é um percentual pequeno, mas, né, com toda a nossa população, isso vai dar um número aí de aproximadamente 8 milhões de crianças e adolescentes. 8 milhões de crianças e adolescentes em sofrimento por conta de ansiedade, né? Ansiedade que muitas pessoas definem como excesso de futuro. Né? E o que as crianças sentem? As crianças sentem medo, as crianças sentem raiva, as crianças sentem alegria, tristeza, né, euforia, tudo que tem aqui. Todos os sentimentos que nós, adultos, conseguimos sentir, as crianças também sentem. Numa pesquisa recente feita na Monas, na Escola Monas, através dos atendimentos que a gente faz gratuitamente no direct do nosso Instagram, as dores emocionais mais comuns nas crianças, que normalmente são as mães quem vem buscar, quem vem com apelo, são essas que estão aqui: ansiedade, agitação, medo, falta de foco e tristeza. Essas são as dores mais comuns, porém não são as únicas, né? Existem tantas outras e tão intensas e tão presentes quanto essas, né? E o porquê ela sente? As crianças sentem porque elas são seres humanos como nós, né? E as crianças, ao contrário dos adultos, elas são muito mais sensíveis, elas absorvem tudo isso, né? O ambiente onde a criança está, ele é muito importante nesse quesito, né? Porque a criança sente, embora a gente acha
que se você está brigando ou você está ali comemorando, a criança que está quietinha no canto não está percebendo, ela está. E ela sempre vai desenvolver algum sentimento com relação a isso, seja de alegria, seja de tristeza, seja bom, seja ruim, né? As crianças, elas sofrem influência dos pais, do ambiente escolar, da família, e essas influências, quando negativas, trazem dores emocionais. Essas dores emocionais deixam as crianças em desequilíbrio, né? Em desequilíbrio que aí são considerados os distúrbios. Esses desequilíbrios emocionais podem causar falta de apetite, compulsão alimentar, insônia, medo, fobias, entre outras coisas, né? Entre outros tantos distúrbios ou doenças físicas que as crianças podem desenvolver por conta de alguma emoção em desequilíbrio. Agora, na pandemia, nós tivemos muitos exemplos aí. Eu vejo até dentro de casa mesmo, né? Eu tenho um filho pequeno e eu falo que ele é o meu maior exemplo, né? Inclusive, quando eu fiz a minha formação na Escola Monas com a professora Andréa, ele foi um dos meus estudos de caso. E durante a pandemia, a gente começou muito com a questão inicialmente dos idosos, né, a preocupação com os idosos, com os mais velhos, né, vamos morrer, não vamos, tudo que vai acontecer. E o meu filho, ele nunca se envolvia em nada, a gente nunca envolveu ele em nenhum desses assuntos, mas ele sempre ouviu e observou tudo que estava acontecendo no ambiente onde ele estava. E depois teve uma época que o pessoal começou a fazer algumas piadas, algumas tiras, né, na internet, falando sobre os idosos teimosos que queriam sair e falando do caminhão de catavelho, caminhão que ia passar recolhendo os velhinhos. E eu nunca falei com ele sobre isso, mas um dia ele chegou para mim e falou: mãe, se o caminhão de catavelho pegar minha avó, para onde ele vai levar ela? Aí eu falei, nossa, olha a preocupação do menino, coitado. E ele chegou a ficar preocupado se ele viu um caminhão e se minha mãe estava saindo na rua, porque ele tinha medo que o caminhão levasse ela, né? Então, assim, era uma coisa que a gente brincou ali entre a família, né? Eu e meus irmãos fizemos algumas piadas com a minha mãe, porque ela é de idade e ela é teimosa, e isso o meu filho absorveu de uma forma que eu não imaginei, né? Não imaginei que ele ia sentir, que ele poderia estar absorvendo e sentindo algo a respeito, né? Então, assim, é sempre importante a gente observar as mudanças no comportamento da criança. A criança nem sempre fala. Tem criança que é muito para fora, né? Muito mais comunicativa. Então, essa criança, a primeira coisa que vai acontecer é que você vai perceber que ela vai ficar quieta, né? Ou ela mesma vai chegar e vai falar alguma coisa, mas a grande maioria das crianças não. Elas não falam, então elas dependem de nós, né, os seus tutores, os adultos responsáveis, para observar este comportamento delas e aí a gente poder definir aí alguma ajuda para eles. É sempre importante também observar, né, se teve alguma mudança, por exemplo, falta de apetite, né, é sempre bom você procurar um médico, e aí o médico descartando qualquer coisa física, né, você tendo certeza de que a criança está fisicamente bem, a gente segue com o tratamento floral, ou, né, seja qual que você preferir. Aqui, no caso, nós estamos falando aqui do tratamento floral. Né? As crianças, elas têm uma facilidade muito grande para absorver o tratamento floral. O tratamento floral tem uma resposta muito rápida nas crianças, porque elas, diferente dos adultos, elas não possuem uma carga emocional, né? A criança não passou por uma série de situações durante a vida ainda, então ela não tem todos aqueles bloqueios emocionais, todas aquelas cargas que acabam muitas vezes travando muita gente aí no tratamento floral. Então, tanto as crianças como os animais, que são mais puros e mais inocentes, têm esse retorno, essa resposta rápida ao tratamento floral. Então, é muito rápido você dar o floral para uma criança que tem
que está sofrendo com um pesadelo, você vê retorno rápido, qualquer seja a emoção, é muito rápido o retorno. Você observando bem, se você tiver acertado o floral, né, tiver acertado qual a emoção que está em desequilíbrio da criança e receitado o floral correto, você vai ter um retorno rápido aí no tratamento, né? O mais importante no processo de cura com os florais é sempre analisar o comportamento, como eu havia falado no slide anterior, e como a criança reage, que, por exemplo, nessa questão que eu falei de acertar aí o floral. Duas crianças podem ter sarampo. Uma criança vai ficar irritada por conta de todas as comorbidades da doença, vai ficar irritada, vai ficar agitada, e a outra criança pode ter a mesma doença, porém ela vai ficar sonolenta, vai ficar manhosa. Então, para essas duas crianças têm o mesmo tipo de doença, elas duas estão com sarampo, porém cada uma vai precisar de um tratamento floral, cada uma vai ter um tratamento floral diferente para buscar o equilíbrio emocional e aí sim tratar e curar a doença física instalada. Os florais de Bach, eles agem... por que tudo isso? Porque os florais de Bach, eles agem no sutil, eles agem na transformação dessas emoções. Então, ele vai transformar essa emoção negativa da criança, nessa irritação, essa agitação que ela tem, no caso de uma, ou no caso a mãe, a sonolência, talvez o apego que a outra criança tenha, e ela estando em equilíbrio, ela vai proporcionar aí uma cura mais rápida para o seu corpo físico, né? A terapia floral, ela também pode e deve ser associada a outras terapias integrativas, né? Aqui na escola, na Monas, nós fazemos muitas essas associações, né? Um belo exemplo são os nossos sprays. Então, você pode associar uma terapia, você pode associar meditação ao yoga, né, para a criança conseguir se concentrar mais, para a criança conseguir realizar, não só yoga, como qualquer outra atividade física, né, um balé, um jazz, uma luta, né, que você queira colocar tanto o floral pode ajudar, como essa outra terapia pode auxiliar também a evolução e a melhora, a conquista mais rápida do floral, do tratamento floral, do resultado do tratamento floral. Existe muito questionamento quanto ao conservante do floral, que é o conhaque, né? Quanto ao álcool aí presente e a ingestão por parte de bebês, crianças, né? A dosagem dos florais de Bach originais é muito baixa. Os florais de Bach originais, feitos pela Nelsons, ele tem laboratório Nelsons, né, farmacêutico, ele tem uma quantidade muito baixa de conservante, justamente para que seja necessário somente a conservação do floral energizado que tem ali e não tenha uma alta concentração que possa ser prejudicial para pessoas sensíveis a álcool ou para crianças, gestantes e tantos outros. Então, a sua dosagem por si só do estoquezinho do floral já é baixa, mas para que não tenha nenhum problema e que as mamães se sintam mais seguras, a gente sempre indica que dê de forma mais diluída. Então, se for uma criança maiorzinha, pode fazer a garrafinha, fazer o preparado, eu não tenho uma garrafinha agora para mostrar, mas pode colocar num copo de água as gotinhas dos florais para a criança tomar. É que criança pequena tem um pouco mais de dificuldade, né? Então, você pode colocar num chazinho, pode colocar na mamadeira, né? No caso do rescue, você também pode colocar, por exemplo, se a criança é um bebê, chupa a chupeta, põe na chupeta, pode colocar no bico do peito da mãe, né? Para proporcionar aí os efeitos, vai proporcionar os mesmos efeitos, né? Como nós falamos ali atrás. O floral, ele age no sutil, ele é energia, então não tem essa necessidade de eu tenho que ingerir de forma X ou Y,
Não, você tem aí outras alternativas para dar esse floral para a criança. No caso de neném, por exemplo, dependendo, você pode esfregar as gotinhas dos florais nas têmporas do bebê, tá bom? Além da água, do chá ou a mamadeira, tá bom? Aí, na tua consulta terapêutica, na conversa com a mãe, você vai entender. Em casos de bebês, normalmente a gente não tem como saber falar com o bebê, né? A gente vai conversar aí com a mãe, e a mãe é quem vai passar para a gente ali o que ela tem de experiência, o que ela tem de observado no comportamento da criança. Mas as crianças maiorzinhas, elas já falam um pouco. Então, se possível, né, se a mãe permitir, se o tutor permitir, converse também com a criança, tente entender um pouquinho do que ela está sentindo, mas, claro, sempre com acompanhamento dos pais, tá bom? E aí, agora, eu vou passar para vocês uma sugestão aqui de 12 florais, que são os mais utilizados, mais comuns com crianças, né? Então, a gente tem aqui o Mimulus. O Mimulus, ele é um floral para medos conhecidos. Então, por exemplo, timidez, como diz a doutora Carmen, é medo de gente. Então, crianças tímidas, aquelas crianças mais quietinhas, que têm medo de se arriscar, medo de aprender uma brincadeira nova, de se expor, a gente pode trabalhar o Mimulus para estimular a coragem. Lembrando sempre que é importante você falar o positivo para a criança, sempre de forma lúdica, sempre de forma cuidadosa. Então, você vai sempre orientar a mãe, né, ou a pessoa que for dar o floral para a criança, a falar o positivo do floral sempre que for dar o floral para ele. E se no caso for uma garrafinha que a criança vai levar para a escola, então fala com a criança antes de sair, mostra a garrafinha e fala, olha, essa aguinha aqui é para tá com o seu floral, tá energizada, tem gotinhas de amor para te dar coragem, para te deixar seguro. Então, é muito importante, assim como em todos os outros tratamentos, que a gente trabalhe o positivo. Então, como a criança pequena não tem esta capacidade, quem faz é o adulto responsável, faz essa repetição, o positivo, né? Então, o Mimulus é mais indicado para medos conhecidos, quando a criança sabe do que ela tem medo, e para a gente trabalhar a coragem, para a gente transformar aí esse medo numa coisa positiva, numa força para essa criança. O Chicory é um floral que eu falo que até o meu floral com meu filho. É um floral muito comum, né, entre mães e filhos. A Andrea fala muito isso, e é que as crianças até os 7 anos elas são ligadas à mãe, né, elas são emocionalmente muito mais ligadas à mãe, e após isso elas são mais ligadas à figura paterna. E eu falo pelo meu exemplo próprio, né? Eu tenho ainda um pouco, né? Eu tomo Chicory, tá, gente? Eu tenho muito apego com o meu filho desde pequenininho, e ele comigo. Então, toda vez que vai começar as aulas, é um trabalho com floral, eu coloco Chicory, coloco Walnut, ele também é tímido, então eu dou Mimulus. Mas eu trabalho o Chicory para quê? Porque ele é aquele que fica assim, você vai me deixar, você vai me abandonar se eu vou trabalhar. Mas você vai trabalhar agora, né? Nós tivemos um período longo, ainda muitas pessoas ainda estão em home office, né? E as crianças se acostumaram com a mãe dentro de casa. Como é que faz para voltar? E às vezes nós não entendemos isso, nós achamos só assim, meu filho quer pegar a mim, meu filho quer pegar a mim, meu filho não desgruda. Só que esse apego muitas vezes vem da mãe, a própria mãe estimula isso. Então é sempre bom também trabalhar a mãezinha aí, em muitos casos. Eu falo mãezinha porque, né, é o mais comum, tá, gente? Mas pode ser, se a criança é criada pela avó, pode ser os avós, pode ser o pai, pode ser a tia, é o tutor, é a pessoa que é mais próxima à criança
e que cuida dela diariamente, com quem ela tem essa relação afetiva tão próxima, né? Então, muitas vezes somos nós, né? Tudo aquela questão do ambiente, de sentir, de como ela está, como ela é trabalhada diariamente, a gente acaba desenvolvendo um apego e a criança também. Então, o Chicory vai dar para a criança a segurança de que, se ele for para a escolinha, ele vai voltar para casa, se a mãe deixar ele lá, ela não está abandonando, ela vai voltar. Se a mãe sair para trabalhar, ela vai voltar, e isso não muda em nada o amor que a mãe tem por ele ou o amor que ele tem por ela. Quando eles se encontrarem, vai estar tudo bem, vai estar tudo normal, como sempre. Mustard, muita criança fica, né, até ali, eu falei um pouco dos dados sobre ansiedade, eu não coloquei aqui sobre depressão, porque eu não consegui pesquisar a tempo, eu não consegui dados relevantes, né, para eu colocar aqui a tempo, mas eu tenho assistido algumas reportagens que falam também sobre a incidência de depressão, muito mais em adolescentes, né, do que em crianças, mas principalmente agora durante esse período de isolamento social, essa incidência de depressão vem crescendo. A criança fica tristinha, porque não pode ver os amigos, porque não pode sair, ou porque perdeu entes queridos. Então, o mustard é o floral que vai trazer a alegria, que vai devolver a alegria de viver de volta para essa criança. O clematis eu acho que é um dos florais que eu mais ouvi reclamações a respeito durante esse período de homeschooling. Falta de foco e concentração. Mudou tudo, né? Mudou tudo. Eles estavam habituados ao ambiente escolar, a ir para a escola todos os dias, a ter a professora. De repente, eles se viram em casa, na frente do computador, sem os coleguinhas, com a mãe ao lado. É muita mudança para a cabecinha deles, né? Para a cabeça das crianças, para até mesmo adolescentes. Então, é constante a reclamação de pais hoje com a questão de foco, falta de foco. A criança não consegue prestar atenção na aula, não consegue focar ali na atividade. Já tem crianças que normalmente já são assim, né? A gente tem assim como adultos, tem crianças que vêm que isso faz parte do traço de personalidade dela. Mas também tem as situações corriqueiras, que são os florais de os florais de não é de tipo, eu esqueci o nome do outro, gente, quando eu lembrar aqui eu falo. Então, a falta de foco. O clematis é o floral que vai trabalhar a concentração, que vai trazer a criança para cá, para o momento presente, para prestar atenção no que ela está fazendo, tirar ela lá do mundo dos arquétipos, porque na frente do computador, na frente de uma telinha, é muito fácil voar. Então, o clematis é um floral muito indicado para trabalhar concentração. Eu estou falando aqui do caso das crianças durante a pandemia, mas é um floral que pode ser muito utilizado também em períodos de vestibular, em períodos de prova, em que não só a criança pequenininha, mas os adolescentes precisam de um foco maior, precisam de uma concentração maior, então também podem auxiliar aí nessa questão de estudos, de atenção. White Chestnut. White Chestnut, ele é o floral para aquietar a mente. Ele trabalha aquelas mentes agitadas, aquelas mentes que não conseguem descansar, não conseguem relaxar. Então, para agitação, excesso de pensamentos, quando a criança está muito agitada, até mesmo para você vai dormir, a criança não consegue dormir, você vai colocar para fazer uma atividade, um exercício, não consegue. Então, o White Chestnut é o floral que vai ajudar a aquietar a mente para que essa criança tenha aí mais, esteja mais presente ali na sua atividade. Chestnut Bud. O Chestnut Bud é o floral do aprendizado, o floral para criança, para se perceber. Então, aquela criança que tem dificuldade em aprender, que ela está sempre fazendo as mesmas coisas, faz lá uma brincadeira que sempre machuca, ela repete sempre da mesma forma, ou ela vai andar de bicicleta
ela não consegue porque ela está sempre cometendo o mesmo erro, ela não olha para frente ou ela está desatenta. O Chestnut Bud é o floral que vai trazer o aprendizado, vai fazer com que ela aprenda com as suas experiências e não cometa os mesmos erros. Ele também auxilia na questão de memorizar, tá? O Chestnut Bud ajuda, e aí eu repito, né? Eu estou falando aqui das crianças, as crianças são o foco, mas nas crianças envolvem os adolescentes, né? Então, essa dificuldade de aprendizado aí pode ajudar bastante na fase escolar mais adulta deles aí. Larche. O larche é o floral para falta de confiança, né? A criança que não tem autoconfiança, que não acredita que ela é capaz. A criança duvida da capacidade dela de fazer tal coisa, né? Ela, fulano, vou te colocar para fazer uma dança. Não, eu não consigo. A criança não acredita no potencial, na capacidade dela. Então, o larche é o floral que vai trabalhar aí a autoconfiança. Vai trazer essa autoconfiança, vai deixar essa criança mais preparada. Entenda que é um pouco diferente da timidez por conta do medo, né? Timidez, medo de gente. A autoconfiança é falta quando ela não acredita na capacidade dela. Então, por isso, ela não faz determinadas atividades ou tem determinadas atitudes e tende a se esconder aí. Eu acho que né, pelo menos para mim, é um floral que eu acho bem sutil aí a diferença entre eles. Então, reforça lá a questão do comportamento, reforça a questão de observar, de entender o que realmente a criança está sentindo, para você poder definir o floral que ela tá precisando realmente. O walnut é o coringa, né? É o floral do terapeuta, é o floral que está escolhido aí no nossos pomanders, que está em todas as fórmulas, é o DNA, por conta da flexibilidade, né, da proteção que ele traz para todos nós. Então, assim, para a criança, em todo o seu desenvolvimento, ela está em constante mudança. O dente que caiu, a escola nova que mudou, alguma situação, vamos mudar de cidade porque o pai foi promovido, então vai mudar de cidade, vai mudar a escola, vai mudar tudo, perdeu algum ente querido. Todas essas situações, né, trazem mudanças no cotidiano dessa criança, trazem mudanças que podem mexer com ele de forma positiva ou negativa, vai depender de todo o histórico envolvido. Então, o walnut é o floral que vai sempre trazer para essa criança flexibilidade para se adaptar às situações, flexibilidade para aceitar essas mudanças, sem que ela tenha grande sofrimento, né, para que ela passe por todas as mudanças necessárias, por todas as energias ali envolvidas, sem que a energia dela seja atingida, sem que a energia dela seja alterada. É um excelente floral, é um floral também que está sempre ali no comecinho das aulas, na formulazinha do meu filho, porque né, uma situação de mudança, está voltando para a escola, novos amiguinhos, novos professores, todo ano, então na volta às aulas, ele está sempre por lá. Eu super indico. Impatient. Impatient é para respirar, para a criança aprender a respirar. Aquela criança que é muito agitada até aí, né, em muitos casos, envolve aí a questão da ansiedade, ela tem um problema com o tempo do outro, ela não consegue, ela é muito agitada, ela é muito para cima e ela não consegue respeitar o tempo dos outros. Então, o Impatient vai trazer para essa criança uma calma, para ela respirar, encher o pulmãozinho e devagar ali na situação.
O Centauri. O Centauri é um floral que ajuda a ter força de opinião, né? Ele trabalha a submissão para quem tem vontade fraca. Então, às vezes, aquela criança franzina, magrinha, que aceita tudo de todos os coleguinhas, que brinca sempre do que todo mundo quer, nunca faz o que ela realmente quer, porque ela tem essa questão, essa vontade fraca, ela não tem aí energia para defender a opinião dela. Né? Então, o Centauri é um floral que vai desenvolver essa força de opinião, essa força de caráter para a criança manter ali na brincadeira, no dia a dia, a vontade dela, para ela saber respeitar as vontades dela e se posicionar quanto a isso. Heather. O Heather é o floral para quem fala mais que a boca, para quem é um floral da comunicação, né? Então, esse floral ajuda a ter clareza para se expressar. Então, às vezes, se por alguma situação, ou até mesmo por personalidade, é uma criança que não consegue se expressar, que não consegue falar, porque ela vem com uma chuva de palavras ao mesmo tempo, de emoções que ela não consegue administrar ali, o Heather é o floral que vai ajudar ela a ter clareza para se expressar, a conseguir se expressar de forma melhor para que as pessoas a entendam melhor. O Water Violet. O Water Violet eu acho que é um floral que vem muito aí agora, por conta de toda essa questão do isolamento, né? As crianças podem, não só as crianças, mas todos, né? Ter desenvolvido muito essa questão do ficar sozinho, de não saber mais lidar com os outros. Então, aquela criança que fica mais quietinha, que vive nos cantos, que não consegue socializar com os outros, que prefere, né, se isolar, esse floral vai trazer essa socialização, ele vai trazer interação, vai abrir ela para interagir sem que isso cause sofrimento para ela, né? Porque muitas vezes o Water Violet, para ele, é um pesadelo, uma festa de família. É um pesadelo para ele ter que ir e ver, encontrar um monte de gente que vai vir mexer, apertar a bochecha, perguntar como tá, o que precisa, né? Um monte de situações que faz com que ele passe por uma tortura emocional muito grande. Então, esse floral vai trazer leveza para ele socializar, sem que aquilo tudo seja um peso tão grande. Estamos chegando aqui. E, por último, e não menos importante, né, eu acho que, na verdade, dependendo da situação, é um dos mais importantes, o Rescue. Né? O Rescue, que é lá o buquê de flores, feito pelo Dr. Bach, criado pelo Dr. Bach, para situações de emergência, para resgatar o equilíbrio emocional. O Rescue Kids, aqui, que é uma versão para crianças, que não tem, né? Aí o conservante dele é a glicerina, ele não tem o álcool, como a própria embalagem ele está escrita. O Rescue é um floral para tudo e para todo momento, né? Para todo momento é um floral para você ter na bolsa, a qualquer instante. Nós temos muitos relatos sempre de muitas mães, de crianças que não dormiam, de crianças muito agitadas, crianças que elas não saíam por conta de não conseguir controlar ali e que tem uma evolução muito grande com o uso do Rescue. Rescue não é um tratamento, como nós falamos aqui, é um floral para situações de emergência. Então, assim, a criança está muito agitada, eu ainda não consegui entender o que é que ela tem, eu dou o Rescue. A criança está passando por alguma situação de fortes emoções, eu dou o Rescue. Vou arrancar um dentinho, vou passar no pediatra e ela não gosta, vou levar para vacinar, tem medo. Então, o Rescue é o floral que vai auxiliar a resgatar o equilíbrio ali naquele momento. É um floral para se ter na cabeceira, na bolsa e por onde você andar sempre. Né? O Rescue é o floral que resgata aí o equilíbrio emocional das crianças com esse buquezinho mágico de flores. E
É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Tentei passar aqui um pouquinho do que eu tenho de experiência, de vivência com as emoções das crianças. Se alguém tiver alguma pergunta, está aqui meu Instagram, pode mandar também no Instagram da Monas, né? Se eu não responder, outra pessoa vai responder. Nós temos lá uma equipe de terapeutas. Eu espero que vocês estejam gostando do nosso evento, espero que vocês estejam gostando de tudo isso que a gente está deixando por aqui. A palestra fica gravada, vocês podem assistir quantas vezes quiserem depois, podem chamar os amigos para assistir. Aproveitem essa semana. Temos mais três palestras com mestras maravilhosas. Na sexta tem um bate-papo com um grupo de terapeutas também maravilhosas, cheia de experiências, cheia de conteúdo para compartilhar com vocês. Então, eu agradeço e até mais.